De Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira que a tese da legítima defesa da honra não pode ser usada para absolver acusados de feminicídio. No voto do relator, o ministro Dias Toffoli, que foi seguido por unanimidade, ele afirmou que a tese é inconstitucional por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. A legítima defesa da honra servia como argumento de um assassinato ou agressão que poderiam ser aceitáveis quando a conduta da mulher supostamente ferisse a honra do agressor. A ação foi movida pelo PDT. O Tiago Pavinato sempre trata das questões jurídicas que envolvem as cortes superiores e vai poder nos ajudar a entender essa decisão por parte do STF. Pavi. Vamos lá, essa é uma decisão que ratifica uma decisão liminar tomada pelo Toffoli há dois anos, tá? E nunca existiu no direito brasileiro a figura da legítima defesa da honra. O que é isso? O sujeito vai, faz uma viagem, volta mais cedo para fazer uma surpresa para a mulher e se esquece do velho adágio: quem surpresa faz, surpreso fica. Entra em casa, fala amor, cheguei, encontra a mulher com o outro na cama. Ela diz: não é bem isso que você está pensando, meu amor. Ele vai e mata a mulher. Vai para o júri, aí o advogado diz: não, ele só matou esta mulher porque ele teve a sua honra maculada. Se ele não fizesse nada, ele sairia por aí, seria chamado de corno pelo resto da vida. Aí o júri que não é juiz, o júri são pessoas comuns do povo que estão lá para decidir sim ou não. O júri também não fala de legítima defesa da honra. Quem fala disso é, no caso, um advogado de defesa que usa esse argumento, a depender do júri, para falar: olha, é um pai de família, ele não pode carregar esse chifre sem ter feito nada. E o júri vai lá, absolve ou não absolve. Bom, isso era comum no Brasil. Vale lembrar que no Brasil a mulher até 1962 ela era considerada relativamente incapaz, ou seja, a mulher era quase uma coisa, ou ela era a propriedade do pai ou era a propriedade do marido. Até por isso que existe o Instituto da Pensão, né, para oficiais, para altos funcionários públicos, né? A filha que não se casa porque ela não tem homem, e se não tivesse homem até 72 dificilmente trabalharia, ela tem que ter a pensão porque isso acontece. E piriri pororó, nessa história do Brasil, a legítima defesa da honra, ela entra nesse contexto. A mulher como uma coisa da propriedade do marido. E como o nosso Código Penal é da década de 1940, nós temos aqui que essa legislação, ela acompanhou todo esse movimento histórico da mulher como uma pessoa menos humana do que o homem, e acabou acontecendo, acabou colando nos tribunais do júri. Pensem, senhores, os júris, até algumas décadas atrás, era composto só por homens. Porque a mulher casada, ela não poderia estar no júri. O marido tinha que autorizar, porque a mulher gozava daquilo que se chamava até 62, o termo latino, que vem de Cícero, forentium ignorantium rerum conditio, a condição de ignorância forense. Era o termo jurídico que se aplicava à mulher. Então ela não podia estar no júri porque ela tinha sexus infirmitatem, que era a doença de ser mulher. Ela não tinha a mesma noção jurídica. E por isso até 62 a mulher ela era um objeto ou do pai ou do marido. Então isso colou. Imagine, júris formados por pais de família, por homens que vêm desta cultura. Mesmo que isso nunca tivesse existido na legislação, quando o advogado de defesa falava: ela o traiu, ela é uma capitu e ele não é bentinho. Então isso colou, isso pegou no costume. E isso veio no Brasil durante todo o tempo, continuou depois da Constituição de 88, com a condição igualitária perante a lei do homem e da mulher, até que
por alguns recursos de alguns casos do Ministério Público, nós tivemos que o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, agora em 2021, e o Supremo Tribunal Federal disse o óbvio. A gente não pode usar na defesa uma tese que é ilícita, porque o juiz também de primeira instância ele deveria barrar, mas não barrava. Então essa tese ia colando. Porque é o mesmo que vai um caso de invasão de sem terra e o advogado de defesa fala: olha, não é invasão, é ocupação, senhores. Olha, não é estupro, é amor sem consentimento. Então, como muitos juízes de primeira instância que presidem o tribunal do júri deixavam que os advogados de defesa usassem dessa técnica, isso precisou chegar ao STF e o STF dizer: não, ninguém pode usar, um advogado de defesa não pode usar uma tese legal.